Vamos então começar o 16º capítulo, Aversões. Como sempre, o Emmanuel começa com o texto do Kardec. Nós vamos ver o item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, a maioria dos casos das encarnações são espíritos simpáticos, são afins, são amigos, são pessoas que a gente ama, que estão ali encarnando como parente, né? Como filho, como irmão, como pai, como mãe, como primo, como tio. Nós vamos montando essa família das consanguinidade, a maioria das vezes por afinidade. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si, por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então são aqueles que tiveram alguma desavença, são aqueles que se odeiam, são aqueles que tiveram, digamos assim, sentimentos mal resolvidos, né? Pessoas que abusaram do sentimento do outro, que magoaram, que mexeram com a emoção. Ninguém mexe com a emoção, com o sentimento de outrem e fica impune. Então, quando nós perdoamos, isso é importante a gente entender, a questão do perdão. Então, se alguém, digamos assim, me mata e eu perdoo, aquela pessoa vai se ver com a lei. Os problemas dela são com a lei, mas eu estou desvinculada dela, porque eu perdoei e eu continuo o meu caminho. Se eu odeio, se eu quero me vingar dela, se o meu sentimento é o de raiva, de ódio, eu vou me vincular a ela e provavelmente vou vir como filho, ou ele vai vir como filho ou como filha na minha próxima encarnação, para que a gente possa aprender a se amar e a se perdoar. E nada como a relação de pais e filhos para fazer com que esse atrito seja, digamos assim, aplainado. Existe o atrito, mas esse atrito vai vir, como ele coloca aqui, como provação, para fazer com que o pai e a mãe, que tem mais conhecimento, já tem mais maturidade, tenham um outro olhar para aquele filho ou filha, mesmo sentindo aversão, mesmo sentindo raiva, às vezes repulsa, às vezes um sentimento de menos-valia, que vão para as páginas policiais, né, de mães que largam filhos recém-nascidos, né, em qualquer lugar, ou matam filhos recém-nascidos, ou, né, pai e mãe que matam crianças pequenas, filhos que matam pais. Então nós vamos entender que na reencarnação nós temos o esquecimento, digamos assim, nesse avatar, né? Nesse ego que nós estamos agora. Eu estou Sandra. Então, nessa vestimenta, nesse avatar que eu uso aqui na Terra para aprender e para estudar, eu não tenho a lembrança do passado, mas eu não tenho como não ter as emoções do passado. Então, eu posso não lembrar que aquela pessoa me fez muito mal, ou que eu odiei, ou que eu tive uma mágoa muito grande, eu tenho muito medo do que aquela pessoa possa me fazer. Eu, no consciente, né, nesta encarnação presente, eu não tenho nenhuma dessas lembranças, mas a minha emoção, coração dispara a hora que aquela pessoa chega perto. É aquele pai, que é aquela mãe que quando pega uma criança no colo, tem uma aversão que ele não sabe explicar. E que ele, por ser mais amadurecido, tem que trabalhar. Se for espírita, conhecendo a reencarnação, estudando o que nós estudamos, mais ainda tem que trabalhar, sublimar essas emoções de aversão
que vem dentro, para que possa depois cada um continuar no seu caminho, no seu aprendizado. Então, o que nós vimos aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos às palavras do Emmanuel. Somos defrontados em todos os departamentos. Desculpa, eu não terminei o Evangelho, né? Eu já continuei. Não são, eu vou até repetir aqui, né? Espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, né? Uma briga ali entre eles, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Não são os da consanguinidade, são da simpatia. Então, às vezes, um amigo do trabalho é muito mais irmão do que o irmão consanguíneo, porque os laços da consanguinidade são por atrito, são por aversão, né? São por necessidade de aparar as arestas. Então, é o que ele está colocando aqui. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Antes, na erraticidade, durante a encarnação e depois, quando a gente volta para a erraticidade, esses laços de afinidade é que nos prendem, ou de ódio, porque o ódio prende tanto quanto o amor, por emoções opostas, mas por emoções fortes, existem esses aprisionamentos. Agora sim, a palavra de Emmanuel. Somos defrontados em todos os departamentos da família humana pelas ocorrências da aversão inata, aquela aversão que vem conosco, nós trazemos de outras vidas. Pais e filhos, irmãos e parentes outros, não raro, se repelem desde os primeiros contatos. Porque nós estamos falando da aversão que é emocional e não racional. A mente não lembra, mas nós somos espírito e o nosso espírito se manifesta as suas emoções que estão guardadas lá. São sentimentos que nós trazemos conosco, né? São os sentimentos inatos. Claramente verificáveis os fenômenos da hostilidade entre adultos e crianças, trazidos pelo imperativo do berço, a intimidade do dia a dia. Pais existem nutrindo antipatia pelos próprios rebentos, desde que esses rebentos lhes surgem no lar. E existem filhos que se inimizam com os próprios pais, tão logo senhoreio, né, passam a ter domínio, o senhoreio o campo mental, passam a ter domínio do campo mental, ter domínio da própria encarnação, nos albores, né, nos clareares da encarnação. Ou seja, quando chega na puberdade, quando começa a adolescência, esses sentimentos afloram. Então não tem a lembrança, mas tem a emoção. Então são filhos que passam a ter um antagonismo, né, uma implicância, uma raiva em relação aos pais, e nós vamos ver pais que têm esse antagonismo, têm esses sentimentos de menos amor, ou até de aversão, de raiva, desde o berço, desde que a criança nasce. Então são mães que têm depressão pós-parto, às vezes terríveis, né? Tem mães que, às vezes, para não matar o filho, se suicidam, tamanha a questão hormonal com a questão emocional, que fazem com que não saiba lidar com aquela situação, né? E outras tantas que a gente vê nas páginas policiais. Arraigado no labirinto de existência menos felizes, de certo que o problema das reações negativas, culpas, remorsos, inibições, vinganças e tantos outros está presente no quadro familiar, em que o ódio acumulado em instâncias do pretérito se exterioriza por meio de manifestações catalogáveis na patologia da mente. Manifestações
que é a patologia da mente? São as doenças mentais. O que ele está colocando aqui? Que é a ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, buscar ajuda para se poder lidar e tratar com aquele sentimento de raiva, de ódio para com o pai, para com o filho, para com o irmão, para com o primo, para com o tio, avô, então avó, então essas patologias ou doenças mentais podem e devem ser tratadas, então tem que se buscar ajuda para se tratar esses problemas que aparecem na mente. Por isso que ele coloca por meio de manifestações catalogáveis, né, que podem ser analisadas, administradas e tratadas na patologia, nas doenças da mente. Nessa base de raciocínio, determinada criança terá sofrido essa ou aquela humilhação da parte dos pais ou tutores e se desenvolveu, abafando o propósito de desforço, propósitos de vingança, abafando propósitos de vingança, com o que intoxicou a si mesma no curso do tempo. E certos pais haverão sentido inesperada animosidade por esse ou aquele filho recém-nato, alimentando ciúme contra ele, embora sufocando tal sentimento com benéficas atitudes de convenção, né? Atitudes de ajuste, né? De mudanças, né? De transformação. Não muito raro, os cadastros policiais registram infanticídios em que pais ou mães aniquilam o corpo daqueles mesmos espíritos aos quais favoreceram com a encarnação na Terra. E o Emmanuel coloca aqui, colocou no nosso estudo passado, vai sempre estar colocando como é importante o estudo, o aprendizado da reencarnação, mesmo que não sejam espíritas, mas médicos, psicólogos, quando as pessoas... Porque existem outras religiões que são reencarnacionistas, religiões asiáticas, o judeu é reencarnacionista, nós vamos ver o processo com outro nome, né, com o nome de ressurreição, mas no Velho Testamento, na Torá, que são os primeiros 5 livros do Velho Testamento, nós vamos ver na Kabbalah a colocação, o entendimento e o estudo da reencarnação. Então, quando se estuda a reencarnação, quando se compreende esses processos de aprendizado através de muitas e muitas vidas, de reencontros através da reencarnação, fica mais fácil poder trabalhar e poder tratar desses problemas que nós trazemos conosco e que, pela misericórdia de Deus, nós nascemos jungidos, né, unidos ali àqueles nossos irmãos com quem nós temos ódio ou que tem ódio para conosco, para que a gente possa transmutar essas emoções, transmutar esses sentimentos e transformar isso, se não em amor, em pelo menos num relacionamento, digamos assim, amigável, num relacionamento de respeito e de perdão mútuo. Isso é muito importante para que a gente possa continuar nosso aprendizado e a nossa caminhada. Indubitavelmente, quer dizer, sem sombra de dúvidas, o tratamento psicológico visando a cura mental e a sublimação da personalidade, né, a depuração, né, da personalidade, é o caminho ideal para semelhantes pacientes. Urge entender, né? É para ontem, urge entender, porém, que médicos e analistas humanitários conseguirão efetuar prodígios de compreensão e de amor, liberando enfermos dessa espécie. No entanto, o estudo da reencarnação é igualmente chamado a funcionar nos alicerces da obra de salvamento, né? Como nós estávamos falando, é muito importante que tenha-se o esclarecimento acerca da encarnação, independentemente de religião, da religião que se tenha. Quantos milhares de existências terminam anualmente no mundo pelos golpes da criminalidade? Nós estamos falando sobre isso, pais que assassinam filhos, filhos que matam pais.
Claro está que as vítimas não foram arrebatadas para céus ou infernos teológicos. Não existe nem o céu, nem o inferno da teologia católica, nem o purgatório. Nós vamos, quando desencarnamos, para os nossos iguais, ou para um umbral grosso, ou para um umbral médio, ou para um terceiro umbral, que é onde ficam as colônias como o Nosso Lar, Alvorada Nova e outras colônias que a gente tem notícia. Nós vamos para onde a nossa energia, a nossa frequência, a nossa cor, o nosso cheiro, o nosso peso forem atraídos. É como se fosse um imã. Nós vamos por atração para os nossos iguais. E o ódio, assim como o amor, fazem com que as pessoas sejam atraídas. O amor atrai. Eu atraio aqueles que eu amo, eu sou atraída por aqueles que me amam. Da mesma forma, eu atraio aquele que eu odeio, e eu sou atraída por aqueles que me odeiam. Se houver em mim um sentimento de perdão, não só para aquele que me odeia, mas também para aquele que me causou mal, porque aquele que me odeia, normalmente eu causei um mal a ele. Então eu tenho que acertar, eu tenho que me ajustar com a lei. Mas aquele que me causou o mal, eu só vou estar ligada a ele novamente se eu não o perdoar. Porque se eu perdoar, ele continua a responder pela lei, ele continua a responder a Deus pelo aquilo que ele fez, mas eu estou desvinculada dele. Essa algema eu abro e eu continuo o meu caminhar. No momento que eu odeio e que eu quero vingança contra o que ele fez comigo, nós vamos estar unidos novamente no plano material. Vamos reencarnar. Estamos unidos no plano espiritual também, se batendo, se matando. Nós vamos ver no mundo maior um espírito antagonista, um espírito que tinha muita raiva de uma irmã, e ele está vindo, né, no ventre dela como filho, e ela causa o aborto. E nós vamos ver ela desvinculada do corpo, os dois se degladiando ali, corporalmente, se batendo. E aí nós vamos ver o André Luiz colocando a necessidade que os dois vão ter de virem como irmãos gêmeos, ou até como siameses, por causa desse ódio recíproco. E naquela encarnação ali, ela causa o aborto. A raiva, ele já tinha raiva, ele já tinha um sentimento de ódio com ela, né? Estava vindo ali como filho para que isso se amainasse, para que isso melhorasse. Ela realizando o aborto, esse sentimento de ódio aumenta. É o caso Vicenzo, se eu não me engano, o nome do capítulo. E aí esse espírito leva essa irmã a óbito. Ela desencarna por causa desse aborto e eles continuam se debatendo, eles continuam naquele sentimento de ódio, vão ter que voltar juntos novamente. Não tem como escapar, até que haja um perdão. A hora que um perdoar, ele se afasta, aquele que não consegue vai continuar naquele clima até que ele consiga perdoar e transmutando o ódio, a raiva, a mágoa em outros sentimentos. Não é esquecer, ninguém vai esquecer. E amar aos vossos inimigos não é estar lá com eles de beijinho, de abraço, convivendo juntos. Não, é não desejar o mal a eles. É não alimentar contra eles um sentimento de raiva e de vingança. É pura e simplesmente perdoar, que ele siga o caminho dele e eu sigo o meu. E se eu tiver a oportunidade de fazer alguma coisa que o ajude, eu vou fazer. Eu não vou ter para com ele o sentimento de raiva ou de vingança. É isso que é perdoar. Não é conviver junto. Não é ficar de abracinho e de beijinho. É pura e simplesmente respeitar o direito do outro, de estar no nível dele, no degrau dele de aprendizado. Ele siga o caminho dele, que siga o aprendizado. O que ele me fez está perdoado. Eu vou esquecer? Não. Mas eu vou transmutar. Vou fazer com que aquilo me sirva de lição, me sirva de aprendizado, para que eu não faça ninguém
aquilo que foi feito a mim. É muito importante que a gente entenda que nós não mudamos de degrau. Nós estamos em transição. E o que é a transição? O que é essa mudança? Nós estamos saindo do segundo andar, porque nós estamos só no segundo degrau, que é provas e expiações. Perdão, nós estávamos no mundo primitivo, passamos para o primeiro andar, estávamos no térreo, passamos para o primeiro andar, ou melhor, nós estávamos no primeiro andar, mundo primitivo, passamos para o segundo andar, provas e expiações, e vamos passar por terceiro andar de regeneração. E aí nós estamos com todas as nossas coisas empacotadas para mudança. Tá tudo bagunçado, tá tudo empacotado. Quem já mudou muitas vezes, que é o meu caso, a gente sabe exatamente como é isso. Mas eu não posso ir para o terceiro andar enquanto eu não transmutar o lixo. Eu não tenho como levar para o terceiro andar aquelas caixas de lixo que eu juntei. É o meu lixo. Eu não tenho como jogá-lo na casa de ninguém. Eu não tenho como dá-lo para ninguém, porque ele é meu. É o lixo que eu fiz e que eu construí através de várias encarnações. E desta encarnação também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reciclar o meu lixo. Eu tenho que transmutar todo aquele lixo, ou seja, achar uma solução, achar uma forma de utilizar aquele lixo como adubo para uma nova sementeira. Transformar aquelas coisas quebradas em produtos, em coisas que eu posso reutilizar. Reciclar o meu lixo. Hora que eu transformar em adubo, reciclar, transmutar todo o lixo, ou seja, não tenho mais lixo comigo. Eu transmutei tudo, reciclei tudo, aí sim eu vou poder pegar minhas coisas e mudar para o terceiro andar. Enquanto eu não transformar o meu lixo, como está lá na questão 121 do livro Pão Nosso, o monturo, enquanto eu não transformar o lixo que existe em mim em adubo para a nova sementeira que eu estou realizando, eu não mudo, eu não saio da condição que eu estou, ou eu posso pura e simplesmente não continuar na mesma condição num outro planeta, não aqui na Terra, mas eu não mudo para o terceiro andar. E isto nós temos que entender. O autoconhecimento, a reforma íntima, o vigiar e orar. É exatamente para que neste autoconhecimento eu possa separar o joio do trigo, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim. E o que eu tenho de ruim eu tenho que transformar, eu tenho que transmutar, para que eu possa continuar caminhando. Quantos milhares de existências terminam anualmente no mundo pelos golpes da criminalidade? Claro está que as vítimas não foram arrebatadas para céus ou infernos teológicos. Isso não existe. Se compenetradas quanto às leis do amor e perdão, que dissipam as algemas do ódio, amor e perdão atraem e unem. O ódio algema, nos prende com quem nós odiamos. Então, como ele coloca aqui, quanto às leis de amor e perdão que dissipam as algemas do ódio, promovem-se a trabalho digno na espiritualidade, às vezes até mesmo em auxílio aos próprios algozes. Isso faz parte do perdão. Auxiliar aquele que me fez tanto mal. Buscar ajudar aquele que não teve para conosco o mesmo olhar. Isto faz parte do perdão. Isto é altruísmo. É olhar para o nós e não para o eu. E para o nós temos que entender que nós crescemos em grupo, aprendemos em grupo, caminhamos em grupo. Não vou subir para o terceiro andar sozinha, eu vou em grupo. Então não adianta eu ficar empurrando para o lado. Eu perdoei, mas se ele for eu não vou. Isso não é perdão. Se ele passar na calçada eu mudo de lugar, eu mudo da calçada. Isso não é perdão. Perdoar é respeitar o estado do outro. Manter uma certa distância, eu não confio mais, não faço mais negócios, não tenho mais um relacionamento próximo, mas não desejo mal algum e se eu puder eu vou ajudar. É o que ele está colocando aqui. Às vezes até mesmo em auxílio aos próprios algozes.
Na maioria das circunstâncias, todavia, persistem no caminho daqueles que lhes dilapidaram a vida profunda, transformando-se em perseguidores magoados ou vingativos, jungidos, unidos mentalmente aos antigos ofensores e finalmente reconduzidos pelos princípios kármicos ao renascimento junto deles, a fim de sanarem no clima da convivência os complexos de crueldade que ainda se lhes destilem no ser. Então, é na família consanguínea que nós vamos acertar essas arestas, né? Diamante lapidando diamante. É na família consanguínea que nós vamos receber nos nossos braços os algozes de ontem, ou as nossas vítimas de ontem, para que através do amor a gente possa limpar o terreno da dor, o terreno do ódio. Quando isso aconteça, o apostolado de reajuste há de iniciar-se nos pais. Por que nos pais? Por serem mais velhos recebendo aquele rebento, por terem mais conhecimento, por terem mais, digamos assim, compreensão da vida do que aquele que está renascendo, por terem no plano espiritual aceitado receber aquele espírito como filho. Então começa nos pais esse acerto. São os pais que primeiro têm que aprender a perdoar, que têm que relevar, que têm que transmutar esse sentimento de aversão daquele rebento num perdão e num amor que tem que ser trabalhado. E quando o pai tem essa consciência, no momento que aquilo aflora, então ele gosta mais do mais velho ou gosta mais do pequeno porque tem mais simpatia, mais similaridade, tem mais relações de afeto com aquele filho ou aquela filha em detrimento do outro. Ele vai saber lidar nisso nele, tomar cuidado para não ser injusto, tomar cuidado para aquela emoção que está lá dentro dele não aflore e ele, pela aquela emoção anterior, né, ele não deixe se levar pela reação. Porque quando nós usamos o que temos de melhor, hoje, aqui, agora é o nosso melhor, quando nós analisamos, opa, eu preciso tomar cuidado porque aquele filho ou aquela filha, eu tenho um antagonismo, eu tenho uma aversão que está lá e vem de vidas passadas que eu sei. Então, eu preciso tomar cuidado com a minha atitude, com a minha palavra, como eu vou lidar com ele para não ser injusto. No momento que eu perco a cabeça, e o nome já está dizendo, né? Perdeu as estribeiras, perdeu a cabeça, perdeu a paciência, nunca teve, acha que tem, mas não tem, então não pode perder o que não tem. Deixa aflorar esses sentimentos que estão lá no inconsciente, aí é a reação. Ele é capaz de, numa surra, matar o filho ou a filha. De cometer injustiças tremendas, porque aflora todo aquele ódio, toda aquela raiva de vidas passadas. Por isso, nós não podemos permitir reações. Nós temos que ter ações pensadas, analisadas, com o conhecimento que nós temos hoje. De novo, hoje, aqui, agora é o nosso melhor. Quando isso aconteça, o apostolado de reajuste há de iniciar-se nos pais, porquanto, despertos para a lógica e para o entendimento, são convocados pela sabedoria da vida ao apaziguamento e à renovação. São convocados pela sabedoria da vida, como pais, como tutores, para o apaziguamento e a renovação, a transmutação desses sentimentos. Observemos, no entanto, que em semelhantes domínios da alma, o apoio da fé religiosa se erguerá em socorro e terapêutica. É muito importante se ter uma religião, seja ela qual for. É muito importante se buscar a Deus. É muito importante se buscar ajuda no atendimento fraterno na casa espírita, na conversa com o padre, com o pastor, com o rabino. Não importa. É importante buscar ajuda e apoio na fé, mas na fé raciocinada, naquela fé que nós sabemos o porquê nós temos fé, o porquê nós acreditamos. É indispensável amar e desculpar, compreender e servir tantas vezes quantas se façam necessárias, de modo a que sofrimento e dissensão, né,
raiva, sentimento de luta, de diversidade de opinião, de desavença, né, de divergência, né, de modo a que sofrimento e dissensão desapareçam, e a fim de que, nas bases da compreensão e da bondade de hoje, as crianças de hoje se levantem na condição de espíritos reajustados perante as leis do universo, garantindo aos adultos, nas trilhas das reencarnações por vindouras que virão, a redenção de seus próprios destinos. Então é muito importante que os pais compreendam as suas responsabilidades de perdão, de mudança, de trabalhar com esses filhos, com essas crianças que eles são tutores, são avós, que são filhos que não são biológicos, não importa. A proximidade, o processo, o roteiro de reencarnação foi feito na erraticidade por motivos que na erraticidade nós entendemos. E aqui encarnados com o esquecimento, a gente não entende, mas tem as emoções que afloram. Então esses pais têm a responsabilidade de transmutarem, de mudarem isso, para que estas crianças possam se reajustar. Então, quando elas chegam na puberdade, elas podem até ter um ciúme do pai ou da mãe, ou ter uma animosidade, ou ter uma implicância com a mãe, uma implicância com o pai, mas pelo amor, pelo carinho, por aquilo que os pais transmitiram a elas, elas conseguem acertar e coordenar isso e continuar a vida delas num novo patamar, deixando para trás essas algemas que elas tinham. Os pais também, deixando para trás essas algemas e continuando o seu caminhar com, digamos assim, um louro, né? Com um ganho por terem conseguido acertar a reencarnação daqueles filhos, por terem conseguido transmutar a aversão em amor, em amizade, né, em respeito, em fraternidade. Isso é fundamental para que a gente possa continuar no nosso caminho, para que a gente possa continuar no nosso aprendizado. Então, quando ele coloca aqui, né, vou repetir esse final. É indispensável amar e desculpar. Amar e desculpar. Perdão é fundamental para que surja o amor. Compreender e servir. Compreender as situações, compreender as necessidades e servir a Deus. Servindo, quando nós servimos o nosso próximo, nós estamos servindo a Deus. Por isso que Jesus colocou, né? Vocês estiveram comigo quando me cobriram, quando me alimentaram, quando me visitaram na prisão. E aí os discípulos perguntam, quando nós fizemos isso? Quando fizeram os outros. Principalmente aqueles que estão conosco na consanguinidade e que nós temos dificuldade de relacionamento. A gente precisa lidar com eles, trabalhar com eles, falar com eles, servi-los como se estivéssemos servindo ao Cristo, para que a gente possa crescer. Então é indispensável amar e desculpar, compreender e servir tantas vezes quantas se façam necessárias, de modo a que o sofrimento e dissensão, desavenças, desapareçam, e a fim de que, nas bases da compreensão e da bondade de hoje, as crianças de hoje se levantem na condição de espíritos reajustados, cresçam, passem a ser adultos reajustados, amparados e se sentindo amados perante as leis do universo, reajustados perante as leis do universo, garantindo aos adultos, nas trilhas das reencarnações por vindouras, as reencarnações que virão, a redenção de seus próprios destinos, né? A palavra redenção é salvação, né? Resgate, libertação. Então, a libertação
dos seus próprios destinos. No nosso próximo estudo, nós vamos ver o aborto. Até lá!